Eu, Valfrido Schmidt, mais uma vez convosco, trazendo a vocês mais uma mensagem e revelação de esperança. Não se esqueça de compartilhar as nossas mensagens com seus amigos e conhecidos. Você também pode se inscrever no nosso canal. Você também pode curtir a nossa mensagem dando o seu joinha, colaborando conosco com a permanência do nosso canal. Mas antes de irmos ao assunto de hoje, gostaríamos de orar com vocês. Pai querido, obrigado por podermos estar aqui mais uma vez para levarmos uma mensagem de revelação e esperança aos nossos amigos. Que o Espírito Santo possa estar me usando e abraçando a todos aqueles que estiverem me ouvindo, Pai querido. Nós te rogamos agradecidos no nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tenho falado para vocês a respeito da revelação de esperança que Deus deu a Adão e Eva. Falei também a vocês a respeito da esperança que Deus deu a Caim. E hoje vou falar a vocês a respeito da primeira esperança dada por Deus a Noé. Noé recebeu duas mensagens de esperança, mas hoje nós vamos falar a respeito da primeira. Voltando lá para o livro de Gênesis, onde nós estamos tendo a sequência dos nossos relatos, no capítulo 5, Moisés descreve a descendência de Adão. O verso 3 diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou a Sete, e depois Sete gerou, e aí foi indo até chegar a Noé. E no capítulo 5, no versos 28 a 32, nós encontramos o seguinte relato escrito por Moisés. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra o que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Uma coisa interessante, eu não sei se você já percebeu ao ler a Bíblia, entre o relato de Adão e Eva até nós chegarmos ao relato de Noé, nós temos aproximadamente um período de 1.600 anos, onde aconteceram várias coisas com o povo de Deus, mas que para nós hoje não seriam relevantes, por isso Deus não permitiu ou não fez questão de revelar os acontecimentos desse período a nós. Mas agora nós estamos já 1.600 anos, mais ou menos, depois de Deus ter criado Adão e Eva. Já estamos com Noé. E uma coisa interessante, se você olhar para o capítulo 6, o capítulo 6 vem falando a respeito da corrupção humana aqui na terra. Vamos ler os versos 5 ao verso 9 de Gênesis capítulo 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor, verso 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver ter feito. Agora aqui no verso 8, interessante, assim talvez como Deus mantinha um relacionamento com Adão e Eva lá no paraíso, o verso 7 dá a entender que Deus
também mantinha um relacionamento, não igual ao de Adão e Eva no paraíso, mas tinha um relacionamento mais pessoal com Noé. E o verso 8 nos diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Por que Noé achou graça? Porque Deus, com certeza, revelou o plano a Noé de destruir tudo aquilo que ele tinha criado. Agora eu faço uma pergunta: por que Deus escolheu Noé para fazer esse trabalho e não outra pessoa? Aí você poderia me dizer assim: porque Noé era temente a Deus. Concordo, mas não foi só isso. Vamos ver o verso 9 de Gênesis 6. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Olha o que fez Deus escolher Noé. Verso 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E o verso 10 ainda fala que Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Por que Deus escolheu a Noé? Se Noé fosse somente justo com Deus, se Noé somente andasse com Deus e não fosse íntegro para com aqueles que estivessem ao seu redor, será que Noé teria alcançado alguma coisa? Mesmo sendo íntegro, honesto, justo para com os contemporâneos, fiel a Deus, nós sabemos que Noé pregou 120 anos e não conseguiu levar uma pessoa para a arca. Aí Deus anuncia a Noé que ele vai mandar um dilúvio. Até naquele período nunca havia chovido. A terra era regada pelo orvalho da noite. Mas Deus agora anuncia que vai chover. E Noé começa a pregar, enquanto os filhos e outras pessoas contratadas estavam construindo a arca. Noé estava falando a respeito do acontecimento que iria acontecer. Mas as pessoas não estavam acreditando em Noé. E Noé estava talvez até preocupado. Olha, Deus está mandando que eu construa uma arca. Por quê? Ele vai destruir o mundo e ele ficou preocupado. E a minha situação, como é que fica? Noé preocupou-se com ele, com a esposa, com os filhos, com as noras. E aí Deus faz agora a primeira revelação de esperança para Noé. Nos versos 18 a 22 do capítulo 6, nós vamos encontrar essa revelação de esperança que Deus deu a Noé. Capítulo 6 de Gênesis, verso 18 a 22. Deus falando com Noé: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim diz o verso 22, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus
lhe ordenara. Nós lemos aqui que, anteriormente, no verso 7, que Noé era obediente a Deus, temente a Deus. E é por isso que ele obedeceu às ordens de Deus, começou a construir a arca. Foi pregando, anunciando o dilúvio, vai chover. Deus vai destruir todo mundo que não aceitar o convite dele para vir entrar na arca. E aí Deus prometeu a Noé, deu a ele essa esperança: Noé, você não vai morrer com aqueles que não aceitarem o meu convite. Você vai entrar com sua esposa, com seus filhos e as esposas dos teus filhos na arca. Vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade de hoje. Hoje, Deus também está alertando a humanidade de que Ele vai vir nos buscar. Só que Ele não vai nos colocar numa arca, Ele vai nos colocar no céu durante 1000 anos e depois vai nos trazer de volta para essa terra onde reinaremos com Ele por toda a eternidade. Que maravilha, não é? Eu gostaria de fazer só uma pergunta aqui. Eu gostaria que você me respondesse, se pudesse. Você conhece bem a história de Noé? A Bíblia diz aqui que Deus ordenou que Noé levasse de todos os animais dentro da arca. Mas teve um animal, uma espécie de animal que Noé não levou. Se você sabe, me dê uma resposta durante a semana. Obrigado por você ter me ouvido. Semana que vem nós vamos falar a vocês a respeito da segunda esperança que Deus deu a Noé. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê uma ótima semana, que o Espírito Santo possa estar nos confortando e nos animando e nos preparando para entrarmos não na arca, mas entrarmos no céu com Jesus daqui mais alguns anos. Amém.